Fala moçada, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha do ano de 2024 da UFRR para ingresso em 2025. A questão trabalha transformações gasosas. Então, vem comigo. Considere as seguintes situações para um gás ideal submetido às diferentes transformações em um sistema fechado. Aí ele dá aqui alguns itens do que vai acontecendo com esse gás, né? Das transformações que ele vai fazendo, e entrega algumas alternativas. Mas quando a gente relembra esse assunto, todos eles, né, todas as transformações, advêm aqui dessa forma. Como assim, professor? Olha só na transformação isobárica, onde a pressão é constante. O que você faz? Basta cortar a pressão dessa fórmula, pivot povotó. Aí você vai obter o quê? Somente V sobre T e V sobre T. Vamos anotar aqui, ó, em vermelho. V sobre T e V sobre T. Tranquilo? Professor, e se fosse uma transformação isotérmica? Como é que a gente faria? Essa isotérmica, ela tem a temperatura constante. Então, se ela tem a temperatura constante, o que sobra para a gente para o formulário é PV igual PV. Aí, simbora aqui comigo. PV igual PV. Tranquilo? Professor, e se fosse uma isocórica, que também é chamada de isométrica ou isovolumétrica? Aí, como é que a gente faz? Se ele está falando que isocórica nós temos o volume constante, aí a gente vem aqui, corta o volume da fórmula, sobra o quê? P sobre T e P sobre T. Aí vamos aqui comigo, entender e analisar cada alternativa. Olha o que ele fala na letra A. Após a transformação isocórica, aí a gente vem para cá. Olha como é que deveria ser construída essa forma. Tem que ter pressão e tem que ter temperatura. Tranquilo? Aí, ó, após a transformação isocórica, a nova pressão P2 é dada por P2 é igual a P1V1 sobre V2. Pessoal, na nossa fórmula aqui, nem volume tem. Então, ele já fez uma relação errada. Então, letra A, falso. Beleza? Letra B. Após a transformação isobárica, aí a gente vem para cá, ó, e vamos olhar a fórmula dela que a gente construiu. O novo volume V3 é dado por V3 igual a V1 vezes P2 dividido por P1. Pessoal, aqui na nossa fórmula, a gente nem tem na nossa relação a pressão. Então, se não temos, o cara errou naquela relação. Letra B, falso. Beleza? Letra C de sacola. Durante a transformação isotérmica, a pressão final P3 é dada por P3 igual a P2 vezes T3 sobre T2. Pessoal, se ela é isotérmica, observe no nosso formulário que nem temperatura nós temos. Então, o cara também errou na relação da alternativa C de sacola. Vamos olhar a alternativa E. Após a transformação isotérmica, a nova pressão P2 é dada por P2 igual a P1 vezes V1 sobre V2. Aí tu olha para cá. Beleza, realmente ele tem aí todas as unidades que ele está correlacionando. Agora vamos tentar exemplificar isso em fórmula. Vamos deduzir isso. Se ele fala aqui no início, ó, no item 2, o gás é submetido a uma transformação isotérmica até atingir um novo volume V2. Inicialmente era V1, P1 e T1. Se ele sofreu essa transformação no item 2, a gente vai considerar, né, que teoricamente teria uma pressão 2 e um volume 2. Como assim, professor? Vamos exemplificar, ó. A manha. Se isso é uma transformação isotérmica, tem que ter isso aqui, ó. PV igual PV. No início, P1, V1. Depois da transformação, ele fala que vai atingir um volume 2. E lá nesse volume 2, obviamente, eu tenho uma pressão 2 também. Vamos olhar na alternativa E, o que ele isola. Ele isola aqui, ó, o P2. Então, vamos isolar o P2. É esse bebezinho bem aqui, ó. Para isolar ele, eu tenho que passar o V2 dividindo. Como é que vai ficar? P1 vezes V1 sobre o V2 que eu passei dividindo. Vamos ver se essa fórmula aqui bate com a alternativa E. Se você for analisar aqui, ó, P2 é igual a P1 vezes V1 sobre V2.
Essa é a nossa resposta. Tranquilo isso? Professor, letra D. A temperatura T3 deve ser menor que T1 para que a pressão final P3 seja igual a P1. Aí você para pensar o seguinte. Bom, então ele está correlacionando aqui temperatura com pressão. Então, provavelmente, ele está trabalhando aqui com uma transformação isocórica. Aí ele traz aí como dados T3, temperatura 1. Pressão 3 e pressão 1. Então, muito provavelmente, ele está comparando aí pressão 3, temperatura 3. Pressão 1 sobre temperatura 1. Tranquilo isso? Só que aqui, moçada, é o seguinte, ele fala, a temperatura T3 deve ser menor que T1 para que a pressão final P3 seja igual a P1. Pessoal, aqui, pressão e temperatura na transformação isocórica são diretamente proporcionais. Então, se eu tenho aqui temperatura 1 proporcional à pressão 1, quanto maior a temperatura 1, maior a pressão 1. Quanto maior a temperatura 3, maior a pressão 3. Só que qual é a grande sacada? Se ele quer que a pressão 3 seja igual à pressão 1, então, obrigatoriamente, a temperatura 3 também deve ser igual à temperatura 1, para que as pressões sejam iguais. Então, é basicamente essa a sacada. Então, não necessariamente menor que T1, temperatura 3 menor que T1, não. Elas deveriam ser iguais, já que, olhando para o formulário, e claro que se a gente tivesse um gráfico, isso ficaria muito mais fácil. A gente observa que pressão e temperatura na transformação isocórica são diretamente proporcionais. Então, isso daqui é falso, gabarito letra é de escola. Se você gostou dessa resolução, curte aqui, divulga para os seus amigos e invista na sua educação, seja Sala de Exatas.